Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. Nós já estamos na edição 125, então aproveita, já comenta aqui se você é novo, está chegando agora, já me acompanha há um tempo. Se você gosta desse conteúdo, então compartilha também com o maior número de pessoas que você conhece, porque hoje nós vamos falar sobre 3 genes importantes que nós podemos avaliar quando se trata de saúde da mulher. Então, já encaminha esse conteúdo e eu quero saber também se você que está aqui me assistindo, seja paciente, seja profissional da área da saúde, já fez o seu teste genético e quais foram os ganhos que você obteve a partir do teste genético. Eu selecionei 3 principais genes, é claro que existem muitos outros, mas eu selecionei 3 exatamente para ser ali mais direta e mais precisa nas minhas colocações hoje com vocês. Eu queria muito falar com vocês a respeito do MTHFR. Quem é esse gene? Esse gene a gente chama de metileno tetrahidrofolato redutase. Uau! Que tamanho grande é esse, hein, Tati? De nome, né? Nome de gene, que nome muito grande. Gente, MTHFR, ele não é um gene que foi identificado há pouco tempo, muito pelo contrário, ele foi identificado já faz um tempo. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar nutrigenética, já se falava de MTHFR, a gente já tinha várias informações sobre MTHFR, e ele é um gene importante no metabolismo da homocisteína e também no metabolismo do ácido fólico. Esse gene, por estar envolvido nesses 2 metabolismos, ele também tem um papel muito importante no processo de metilação, que é uma resposta epigenética comum, é uma resposta epigenética esperada do nosso corpo. Qual que é o problema? O problema é quando eu tenho uma alteração genética e, por isso, a minha necessidade nutricional ela é diferente. Seja homem, seja mulher, não importa, mas a gente está falando aqui sobre saúde da mulher. Por quê? Uma vez que tem associação com metilação, e, por exemplo, se eu for pensar na formação de um feto, na formação de um embrião, eu vou precisar de nutrientes para fazer uma boa formação de tubo neural, de sistema nervoso central. O ácido fólico ele é muito importante. Se não for o mais importante nutriente que a gente já conhece, que a gente já tem evidências de um bom fechamento de tubo neural. Então, durante o processo, na verdade, antes, né? Antes da gestação, uma mulher que está se preparando, que deseja ser mãe, ela precisa fazer ali um acompanhamento nutricional para que ela tenha um consumo adequado, vou colocar de folato, tá bom? Porque a gente vai pensar na alimentação e a gente vai pensar também na suplementação. A suplementação pode ser feita com metilfolato, porque eu já entrego para o corpo da paciente, já entrego para o meu corpo um nutriente metilado que vai ter mais facilidade na sua metabolização. Então, quando eu penso em metilfolato, eu também penso em gestação, eu penso em fertilidade, eu penso em processo de epigenético, né, da própria metilação, eu penso, por exemplo, né, em todo o ciclo da homocisteína, que o excesso de homocisteína contribui com inflamação, contribui com neurotoxicidade, e eu também penso que dentro desses processos eu preciso de vitaminas de complexo B. Portanto, uma única alteração pode fazer com que esse ciclo como um todo fique mais comprometido. Então, avaliar MTHFR para a saúde da mulher é fundamental. Ah, Tati, mas eu fiz um teste genético e não tinha MTHFR. Isso vai ter que ser refeito lá na frente. Não que a gente tenha necessidade de fazer o teste genético outras vezes na vida, a não sei que você tenha ali um teste pequeno e vai ampliar esse teste depois, mas eu preciso fazer a avaliação, por exemplo, da MTHFR, porque é um dos principais genes que a gente tem como estudo, né? Para vocês terem uma noção, eu posso ter complicações na gestação, pode aparecer abortos espontâneos, pode ocorrer pré-eclâmpsia. A gente tem alterações cardiovasculares, como o aumento do risco para trombose, né? Então, a mulher ela fica muito mais suscetível a essas alterações. Então, imagina, por exemplo, durante a menopausa, em que eu tenho queda hormonal.
essa queda hormonal também pode contribuir com o aumento do risco para doenças cardiovasculares. E esse aumento de doenças cardiovasculares pode ser potencializado se eu tiver uma hiperhomocisteinemia proveniente de uma alteração no metabolismo da homocisteína e também do ácido fólico, certo? Então, o MTHFR é fundamental. Um outro gene que a gente tem que avaliar é a CYP1B1. O que é a CYP, Tati? A CYP, ela é uma enzima de metabolização. Metabolização, aqui nesse caso, de estrogênios, de hormônios, por exemplo. E esses hormônios, dentre eles os estrogênios, eles podem sim, se não for bem metabolizado, pode elevar o risco para câncer hormônio dependente. Tati, mas eu tenho uma alteração, eu vou ter câncer? Calma, não necessariamente você vai ter câncer por causa dessa alteração, mas isso pode ser mais uma predisposição que, por exemplo, dentro das minhas atribuições enquanto profissional e dentro das minhas condições de prevenção, eu vou trabalhar para prevenir? Sim, porque a CYP, ela é uma enzima do citocromo P450 e ela faz parte do biometabolismo, né, da biometabolização de fase 1. Então, ela faz reconhecimento de xenobióticos, que são substâncias, né, que são externas ao nosso corpo, não necessariamente ruins, mas são externas. Então, o que que acontece? Quando eu tenho esse xenobiótico chegando, eu faço reconhecimento e eu ativo gatilhos, ora para entender se é algo bom, e aí eu vou reter, eu vou utilizar, ora para entender se é o excesso ou se é algo ruim, e aí eu vou precisar aumentar o reconhecimento e depois eliminar. Então, eu preciso fazer toda essa estratégia. Quem faz isso é o nosso corpo, né? Então, a CYP1B1, ela converte estradiol em metabólitos que podem ter efeitos carcinogênicos. Então, ela pega esse estradiol e aí ela converte, né? Todo esse hormônio em metabólitos que podem, sim, ser xenobióticos nocivos. Então, o corpo reconhece como algo nocivo. Existe uma variante que é a Leu 432-Val, que pode aumentar a produção de metabólitos estrogênicos mais reativos. E isso leva a maior risco para câncer de mama, câncer de endométrio, por exemplo, né, o câncer de útero, especialmente em mulheres que são expostas ao estrogênio, que fazem terapia hormonal, que colocam, por exemplo, que tem uma menopausa tardia, que tem alterações hormonais ou que tem uma dieta inadequada, que aí isso também promove alterações a nível de intestino, porque eu tenho uma reabsorção desses estrogênios. Então, tudo isso é muito importante. Por isso que conhecer o perfil genético pode fazer toda a diferença na hora que você vai trabalhar com condutas para paciente. Então, fazer o reconhecimento dessas variantes genéticas pode propiciar para a paciente uma individualização e uma personalização no plano alimentar. Então, claro que eu já colocaria alimentos para potencializar uma resposta detox. Claro que eu colocaria alimentos para potencializar, como a gente falou anteriormente, da MTHFR. E a variante mais comum é a 677 e também tem a 1298. A 677 é uma das mais relevantes. Eu preciso potencializar, por exemplo, a entrega desses nutrientes que podem estar envolvidos nesses ciclos, que podem estar envolvidos nessas reações. Mas quando eu pego um teste genético, eu mostro para o paciente quais são as peculiaridades, as características que só ele apresenta em sua grande combinação. Então, por mais que ele tenha um outro irmão, a não ser que seja um irmão idêntico, olhando para esse perfil, eu vou ter combinações que só pertencem a ele. E mesmo que ele tenha um irmão idêntico, as exposições que nós sofremos, elas são diferentes. Então, esse algoritmo, quando a gente observa exposição ambiental mais resposta genética, então a contribuição da epigenética, porque está além, isso faz com que o tratamento ele tenha a necessidade de ser personalizado e individualizado. Chega, gente, chega de algo generalizado. Chega da gente pensar em protocolos. A mulher A, B, C e D, elas vão receber. Só vai mudar a proporção de calorias, mas elas vão receber os mesmos nutrientes. Pelo amor de Deus, já passou esse tempo, hein? Já passou. Se você ainda tem uma dieta generalista, generalizada, corre atrás, porque ainda dá tempo. E um outro gene também que eu queria destacar com vocês é o FTO, super conhecido, que é o Fat Mass and Obesity Associated.
O FTO, ele pode auxiliar na regulação do peso corporal saudável e no metabolismo energético. Então, quando a gente fala de metabolismo energético, a gente também pode falar não somente desse excesso de peso, desse excesso de adiposidade. Não é peso pensando em composição de massa magra, não, é peso pensando em gordura corporal, em adipogênese, pensando ali em aumentar, inclusive, a liberação de adipocinas, que são as toxinas inflamatórias e que vão contribuir também para aumentar a inflamação. E esse FTO ele está associado também com o apetite. Então a gente sabe que durante o ciclo hormonal existem momentos em que a nossa serotonina cai e aí nesse momento que a gente fica com mais apetite para o doce, que a gente tem mais apetite de repente por alimentos que a gente não tem como algo convencional no nosso dia a dia. Então, a variante tem um polimorfismo que tem o RS 9939609, ela está ligada à maior predisposição para a obesidade, aumento de ingestão calórica, menor saciedade, o que pode dificultar o controle de peso. Ela ainda pode aumentar, por exemplo, para tentar fazer um pouquinho mais de saciedade, fazer com que a pessoa ela consuma mais gordura, e geralmente uma gordura mais saturada, né? Porque daí a pessoa ela muitas vezes ela não vai, ela vai escolher consumir um sorvete, mas ela vai pensar, mas será que tem gordura saturada? Mas será que tem gordura poliinsaturada? Mas será? Não, né? Então ela vai ali para alimentos mais calóricos também para suprir essa necessidade do apetite aumentado, porque ele interfere na grelina, que é um hormônio importante, né? E neuropeptídeo importante para que a gente tenha maior sensação de fome. Mulheres com essa variante podem se beneficiar, por exemplo, de dietas mais ricas em proteínas. A gente ainda não tem uma distinção em relação a proteínas vegetais ou proteínas animais, né? Eu gosto muito, quando o paciente não tem restrição, eu faço ali uma combinação das duas proteínas, que eu gosto muito da proteína vegetal, acho que tem bons resultados. E o paciente, claro, ele vai mostrando com o passar do acompanhamento se realmente a gente conseguiu fazer esse controle. Ah, o FTO também influencia no controle glicêmico. Então, se eu tiver mais alteração ali nesse controle glicêmico, uma hiperglicemia, uma hemoglobina glicada alterada, eu também posso pensar em estratégias para modular o FTO que vão colaborar, claro, em uma segunda instância, mas vai colaborar também para melhorar essa glicemia e fazer com que a pessoa, com que a mulher faça mais atividade física. Tem um estudo mais antigo, mas que ele fala o seguinte: quem tem alteração, eu sempre falo em dose dupla, né? Quem tem alteração em homozigose do FTO precisa fazer pelo menos 300 minutos de exercícios de atividade física por semana. São pessoas que precisam fazer mais gastos energéticos. Eu sou uma pessoa dessa, eu preciso gastar muito. Então, muitas vezes o paciente ele fala assim, né? Tati, não faz tanta restrição calórica, eu vou aumentar o meu gasto. E isso é muito interessante. Claro que a gente vai ter ali momentos que vai oscilar, se realmente vai conseguir fazer esse gasto, se realmente não vai conseguir, mas é muito importante que a gente tenha ali uma estratégia que seja única com o paciente, porque ele é único. Imagina só, em pleno 2025, a gente buscar estratégias generalistas. O que serve para Mariazinha não serve para outra pessoa, não vai servir, não vai ser uma luva, não vai servir na medida certa. Nós já estamos numa era da nutrição em que nós podemos colocar em prática a personalização. E por isso que eu chamo a atenção dos profissionais, profissionais que ainda não colocam a personalização como prática clínica, podem e vão perder pacientes. Por quê, gente? Porque os pacientes também já estão cansados do mesmo. Claro, o básico bem feito que a gente fala, feijão com arroz, ele é o básico e ele é a base, maravilhoso. Mas se existe algo melhor, mas se existe uma estratégia, uma ferramenta melhor, por que a gente não pode utilizar? É ignorar o que a gente tem de evolução, de tecnologia e de inovação. E tudo isso a gente pode fazer a partir da nutrição personalizada. E eu quero fazer um convite super especial para vocês, porque no dia 22 de março, nós vamos ter aqui na Cromatina o nosso primeiro meeting de nutrigenômica na saúde da mulher. Então, por exemplo, eu vou falar assim para vocês, gente, MTHFR. Eu não vou dar muitas explicações a respeito do gene, vai estar na apostila, mas eu quero focar em quê? Em estratégia nutricional. Então, eu vou falar assim, olha, essa alteração aumenta isso daqui, então a gente pode intervir dessa maneira. A gente vai utilizar esses recursos e a gente vai
favorecer esse desfecho. Então, vai ser muito direcionado. Eu conto com vocês. Vai ser algo bem bacana. A gente já tem aí inscritos. Vocês vão ter acesso às gravações por 3 meses. Vocês terão certificado de 4 horas. Ele é voltado para profissionais e estudantes da área da saúde, independente do ano de formação, independente se você está no início da faculdade, eu já faria com certeza esse curso. É um curso que tem um investimento bem bacana também. Se você escanear esse QR Code, você já consegue garantir sua vaga. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo para que você não perca essa oportunidade. Claro, né, gente? Porque março a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher, então eu precisava fazer algo nesse sentido, para que a gente possa também trabalhar dentro dessas estratégias, porque a gente sabe que a mulher é realmente aquela pessoa que mais procura os serviços de saúde, que mais investe em saúde. E eu tenho certeza que aí no seu consultório você tem um público muito mais feminino do que masculino. E com o passar do tempo, a gente quer igualar essas estatísticas, mas nós vamos caminhar aos pouquinhos. Então, esse é o meu convite para que você possa aproveitar o primeiro meeting de nutrigenômica na saúde da mulher. E se você gostou do conteúdo de hoje, já comenta aqui que você gostou. Se você realmente gostou, então você tem um compromisso comigo que é de compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você conhece. Tá certo? Porque eu tenho certeza que todos nós temos uma mulher sensacional, maravilhosa e espetacular nas nossas vidas. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana na Cromatina Class. Beijão, gente. Tchau, tchau.